Seguindo, queridos, a nossa leitura bíblica devocional, hoje nós vamos ter o nosso sermão baseado em Naum, capítulo 1. Né? Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Naum. É só nossa igreja mesmo para pegar esses textos. O pessoal nem sabia que tinha Naum, né, João Pedro? Mas tem Naum, profeta Naum, tem na Bíblia. Peço que você abra a sua Bíblia. Ih, esqueci de abrir a minha aqui. Estou falando com vocês e estou esquecendo. Profeta Naum. Para quem não sabe ainda, conforme explicou o reverendo João Pedro, nós fazemos uma leitura bíblica, devocional, todos os dias na nossa igreja. Né? Nós já lemos a Bíblia já 3 vezes, né? Estamos indo para o 4º ciclo agora, e é uma coisa muito rica, porque todos os dias os irmãos aqui da igreja recebem por WhatsApp uma explicação daquele texto, porque muitas vezes a gente começa a ler a Bíblia, a gente acaba se desmotivando porque não está entendendo aquilo que a gente está lendo. Então, por isso, nós escrevemos aqui na igreja de próprio punho, não é um comentário que a gente importou de algum lugar, mas é escrito aqui para a igreja com a nossa própria linguagem, né? A explicação. E naquela semana, um dos textos que foi lido, ele é escolhido para pregar. Portanto, nós já pregamos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, já 3 vezes. Estamos indo para a 4ª vez agora. Profeta Naum, se você encontrou, eu peço que você fique de pé. Capítulo 1. E a palavra do Senhor diz o seguinte: advertência contra Nínive, livro da visão de Naum de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador, seu furor é terrível, o Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado, o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejam contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez, embora estejam entrelaçados como espinhos encharcados de bebida, como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos, mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome, destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo de seus deuses, prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anunciam boas notícias e proclama paz. Celebre as suas festas, ó Judá, nunca mais o perverso a invadirá, ele será completamente destruído. Amém. Vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti nesse momento, pedindo que a Tua palavra possa
nos transformar. Nós cremos que a palavra de Deus, ela tem esse poder. Eu tenho plena certeza, Senhor, que as palavras do Silas, elas são vazias nesse momento, mas eu creio que o Teu Espírito Santo, a partir do momento em que a gente está aqui transmitindo a sua mensagem, ela realmente conduzirá cada palavra aqui dita. Nós seremos iluminados e a Tua palavra, sim, ela que é sobrenatural, transformará os nossos corações. E nós pedimos, esteja conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, podem se assentar. Queridos, quem gosta de história, né? Quem estuda história, ou pelo menos já gosta de história, né? Já ouviu falar em grandes impérios que já passaram pela humanidade, né? Talvez o mais famoso deles seja o Império Romano, não sei, mas talvez seja o Império Romano, né? Mas existem outros também que foram igualmente importantes na história, como, por exemplo, lá no Oriente, a gente tem a Mongólia, os turco-otomanos, né? Aqui nas Américas, nós temos a Trinca, né? Os Incas, os Maias e os Astecas. E na Europa, não somente Roma, mas também nós temos a Grécia, né? Esses que já participam ali da história bíblica. E voltando um pouquinho mais atrás, na própria Bíblia, a gente vê falando sobre os persas, os babilônios e os assírios. E como nós sabemos, Nínive foi a capital desse grandioso império. E não é a primeira vez que a gente ouve falar desse lugar nas Escrituras, como nós vimos na própria semana passada. Nínive é a cidade na qual Jonas foi comissionado a pregar o juízo, né? Conforme nós dissemos aqui, o profeta, ele tentou a todo custo fugir daquela missão que era dificílima. E isso, queridos, porque os ninivitas, eles eram inimigos de Israel, porque eles eram uma nação muito poderosa, porque eles eram violentíssimos, eles estavam numa campanha imparável de conquistas e eles estavam próximos a conquistar nada mais, nada menos do que Samaria, que era a capital do Reino do Norte, né? Conforme nós vimos, o Israel foi dividido em duas partes, né? Reino do Norte e Reino do Sul, e eles estavam próximos a tomar a capital do Reino do Norte, Israel. Nós vimos que Jonas, na mensagem que nós pregamos na semana passada sobre o livro desse profeta, era alguém comprometido com a sua nação. A sua negação foi porque não foi porque ele era preguiçoso. Jonas, ele não rejeitou pregar para os nínives porque ele era também mal-humorado ou pirracento. Pelo contrário, ele cria que Deus era misericordioso e que Deus poderia salvar seus inimigos da destruição. E se ele morresse, pelo menos a sua nação poderia ser salva. E por isso, como vimos, ele fugiu da presença de Deus e ele tinha a certeza de que sua desobediência o levaria para a morte, porque sobre os profetas do Reino do Norte pairava aquela história do profeta sem nome que eu relatei aqui também na semana passada. Mas Deus, queridos, como nós vimos, ele tinha um propósito e esse propósito era salvar Nínive. E por isso, mesmo contra a sua vontade, Jonas, ele foi levado para lá e lá ele pregou, a cidade ela foi tomada pelo arrependimento e Deus poupou aquele lugar. Mas a pergunta que fica, por que Deus estava oferecendo o perdão por intermédio de Jonas? Queridos, os assírios, afinal, eles eram extremamente violentos, por onde eles passavam, eles causavam grande destruição. E as mortes, elas não aconteciam somente por consequência das batalhas. Eles, propositadamente, cometiam todo tipo de crueldade. Os livros de histórias os classificam como talvez os mais cruéis de todos os tempos, né? Os reis assírios, eles se orgulhavam das suas maldades, né? Eles ainda concorriam entre si para saber quem havia cometido as maiores atrocidades entre os povos que eram dominados.
Queridos, para vocês terem uma noção, semana passada eu contei algumas coisas, vou contar um pouquinho mais, mas eles costumavam arrancar a pele dos seus conquistados, dos seus escravos, né? E deixavam eles em carne viva e colocavam eles expostos ao sol, né? Presos por estacas ali naquele sofrimento terrível. Eles também furavam os olhos dos escravizados, né? Um dos reis, por exemplo, ele foi conquistado pelos assírios e ele foi colocado numa colheira e durante toda a sua vida ele foi tratado como um cachorro e ficou preso num canil. E tantas outras maldades que foram feitas, inclusive com um dos reis de Israel, Manassés, que foi preso, queridos, com um gancho aqui nas narinas e foi arrastado de Jerusalém até Nínive, né? Naquela situação degradante. Mas por que Deus não destruiu Nínive? Né? E a gente vê que na época de Jonas isso seria uma coisa importante. Mas, queridos, Deus não destruiu Nínive na época de Jonas porque eles se arrependeram e o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor também não destruiu porque o Senhor é Deus de toda a humanidade. A graça e o perdão de Deus não estão reservados somente para Israel. Deus não despreza corações quebrantados e contritos. E, por último, porque Deus estava dando mais uma chance para Israel. E o arrependimento de Nínive fez com que, durante alguns anos, as campanhas sanguinolentas fossem interrompidas. É bom a gente lembrar, queridos, que os assírios estavam às portas de Samaria. E se algo não fosse feito, eles tomariam a cidade e aquilo seria exatamente em decorrência da promessa que Deus havia feito para eles. Se o povo de Israel não se arrepender, eles serão tomados e invadidos e eu usarei os assírios como instrumento em minhas mãos para trazer juízo sobre a nação santa. E naquele momento eles não demorariam a invadir Samaria. E eles seriam usados como instrumentos de Deus naquela situação. Mas, queridos, com a conversão dos inimigos, Israel teve mais tempo para buscar o arrependimento. A gente sabe, a história nos fala que durante aquele período de Jonas, né, depois que ele pregou, o reino assírio, ele deixou de ser tão malévolo daquela forma, e durante muitos anos ele deixou de praticar as suas invasões, e com isso, Samaria, ela teve um tempo a mais para o Senhor, para que eles pudessem se arrepender, mas eles não aproveitaram a oportunidade, eles continuaram em seus pecados. Alguns anos depois, queridos, o impacto da mensagem de Jonas perdeu o efeito na geração dos ninivitas. Aquele arrependimento que aconteceu ali na época de Jonas, ele simplesmente foi esquecido e não demorou para que eles retornassem às suas iniquidades. Israel, queridos, nesse meio tempo, como não buscou ao Senhor, eles pereceram por intermédio da violenta espada dos seus algozes assírios. Agora, queridos, do povo de Deus só restava Judá. O reino do norte, eu falei que Israel havia sido dividido em duas partes. O reino do norte já não existia, porque nessa época de Naum já havia sido invadido e destruído pelos assírios. O tempo deles tinha chegado ao fim e só restava Judá. E os assírios, o problema é que eles continuavam imparáveis. Eles tinham sede de conquistas e eles queriam dominar sobre todos os povos. Com Samaria conquistada e destruída, o alvo agora passava a ser nada mais, nada menos do que Jerusalém. E logo depois da destruição de Samaria, nós vemos Senaqueribe no livro de Isaías, capítulo 36, nós fizemos essa leitura do capítulo 36 de Isaías. A história bíblica nos conta que Jerusalém foi cercada por Senaqueribe, que era aquele rei na época, e o rei de Judá era nada mais, nada menos do que Ezequias. Então ele orou ao Senhor e o Senhor os livrou das mãos dos assírios. Mas esse livramento, queridos, ele foi momentâneo. A Síria, ela continuou sendo uma ameaça. E na época de Manassés,
ela chegou a invadir uma das cidades de Judá. E era uma questão de tempo, a qualquer instante, eles cercariam e invadiriam também Jerusalém, assim como havia acontecido com Samaria. E é aqui, queridos, que começa a história do profeta Naum. O profeta Naum, ele tem como significado do seu nome consolo, né, que é um nome bem pertinente para essa situação. Ele era um profeta de Judá. E assim como Jonas, sua profecia ela foi voltada também para Nínive. Mas diferente da profecia de Jonas, sua profecia não objetivava os ninivitas, ela foi direcionada ao seu próprio povo. Ele viveu muito tempo depois de Jonas e ele profetizou nos tempos do rei Josias. E, queridos, Josias foi o último grande rei temente ao Senhor em Jerusalém. Ele promoveu uma reforma espiritual em Judá. Ele queimou os altares dos deuses cananeus. Ele retirou do templo os objetos idólatras e ele acabou com o sacerdócio das divindades pagãs. Isso, meus irmãos, foi algo muito positivo para o povo de Judá. E desde os tempos da aliança no deserto, Deus havia prometido proteção e segurança para o seu povo, mas havia uma condicional. Era necessário a fé. Mas essa fé deveria se materializar através da obediência à lei. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, ali no tempo da dedicação do templo, né, nos dias de Salomão, Deus disse o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o povo se sujeitasse ao Senhor, eles receberiam bênçãos, mas se eles desobedecessem, eles seriam abandonados. E esse foi o caso do reino do norte, Israel. Eles padeceram sob a espada dos assírios, porque abandonaram o Senhor. Mas Judá, nesse momento de Naum, nesse corte específico, depois isso vai mudar, mas nesse momento de Naum, de Josias, ele tinha um rei que era temente ao Senhor, estava pronto a obedecê-lo. E a mensagem de Naum é uma mensagem de consolo, de alívio, conforme o nome dele significava. E diante daquelas circunstâncias, né, diante da época de Josias, ele livrava definitivamente Judá do jugo de Nínive, não naquele momento como aconteceu, num único momento como aconteceu com Ezequias, mas para sempre. O que o texto está dizendo para os leitores é: Deus, protege os que nele confiam, versículo 7. E este, queridos, é o resumo da profecia de Naum. Amados, eu gostaria de fazer algumas aplicações nesse texto que nós lemos hoje nessa manhã. Apesar desse texto ter sido escrito há muito tempo, ele continua sendo muito relevante para os nossos dias. A profecia de Naum nos ensina algumas coisas muito importantes. E a primeira delas: Deus não está indiferente ao que se passa nesse mundo. Queridos, Nínive, nos tempos de Jonas, parecia não ter freio. Já o povo de Israel parecia ter sobre eles um Deus punitivo, atento para as maldades de Israel, mas tolerante quanto aos pecados da humanidade. Isso parece se intensificar após a pregação de Jonas, né? Jonas, queridos, ele fica transtornado porque Deus havia salvado aquele povo da destruição, mas como assim? Deus nos cobra a santidade e tem um povo que é extremamente perverso e Deus está salvando esse povo. Queridos, muitas vezes nós temos uma visão muito parecida com a de Jonas. Parece que nós somos cobrados o tempo todo, enquanto o mundo ele vive sem rédeas, vive conforme as suas próprias regras. Há muitos que veem o evangelho apenas como uma religião legalista, cheia de regras do que pode ou não pode fazer. E, de fato, a Bíblia nos mostra uma trilha na qual
nós devemos seguir, mas longe de ser um legalismo sem sentido. A Bíblia está nos apresentando o caráter de Deus. A Bíblia, queridos, nos diz que Deus é santo, ele criou o homem no estado de santidade, mas a sua criatura decidiu viver o seu próprio caminho. Mas o problema é que esse Deus perfeito, ele não consegue conviver com as nossas imperfeições e por isso nós fomos afastados dele. E a Bíblia nos diz que Deus enviou o seu Filho e ele não é somente a nossa referência, mas também aquele que vai ser perfeito, aquele que vai cumprir perfeitamente as exigências de Deus. E o convite ao Evangelho é feito a toda a humanidade. Deus, através do seu Filho, está demonstrando misericórdia a todos. Mas a verdade é que essa oferta, ela tem tempo limitado. O versículo 3 do capítulo de hoje nos diz: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Os assírios, irmãos, haviam se arrependido no tempo de Jonas, mas eles voltaram aos mesmos pecados algum tempo depois. A mesma repreensão, a mesma indignação e o mesmo veredito estavam sobre aquela nação nos dias de Naum. Os assírios, eles se achavam invencíveis, mas eles haviam de prestar contas para aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. E o verso 6 da nossa leitura diz: quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O Senhor não deixará impune o culpado. Ele diz isso no verso 3. Queridos, você pode estar vendo injustiça ou injustiças acontecendo diante dos seus olhos. A violência em escolas, os assaltos, os assassinatos, a corrupção na esfera política, tribunais exercendo a injustiça, a degradação moral da sociedade, a corrupção dos valores familiares. Nada disso, meus irmãos, ficará impune diante de Deus. A Bíblia nos promete que Deus vai julgar todos os que vivem na impiedade. O povo brasileiro nunca teve uma clara referência a respeito da justiça desde as eras da época da colônia, né? Brasil colônia. A impunidade, queridos, parece ser a regra da nossa nação e, infelizmente, isso é uma realidade. Quanto maior for o seu poder, aqui vivendo no Brasil, menores são as chances de você ser punidos pelos seus crimes. Assassinos notórios são soltos logo após o cumprimento de penas brandas. Traficantes perigosíssimos recebem indultos e benefícios e desaparecem das prisões. Corruptos e corruptores, mesmo quando são flagrados no ato do crime, retornam para suas práticas criminosas sem serem punidos. E há uma estatística estarrecedora de que 92% dos assassinatos no nosso país não são sequer investigados. Não é 92% que não se acham os culpados, mas 92% dos assassinatos não são nem investigados, queridos. Você que procura ter uma vida correta, muitas vezes é tomado pelo desânimo e pela tristeza. E nessa manhã, eu gostaria de dizer algumas coisas para você, como o país vai mudar, ou o nosso Brasil vai melhorar, ou as coisas vão tomar o seu rumo, e a partir de agora nós vamos ter orgulho da nossa nação. Mas, sendo sincero, queridos, depois de 55 anos de idade, né, a minha impressão não é essa. Eu tenho que confessar isso a vocês, o país do futuro parece ter ficado no passado, e essa é uma questão muito triste, né? E você pode estar se sentindo até bem triste nesse momento, talvez angustiado por eu não estar falando aqui coisas positivas, né? Talvez desanimado por chegar a essa mesma conclusão que eu chego aos meus 55 anos de idade. Você pode até estar um pouco chateado com o seu pastor por causa dessa mensagem, né? Baixo astral, como se dizia na época da Xuxa, né? Mas é aqui que nós... Olha como é que eu sou velho. Mas é aqui que nós chegamos ao ponto principal dessa mensagem, queridos. Nos tempos de angústia, Deus promete refúgio para você.
Versículo 7 nos diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Na história bíblica, meus irmãos, todos os reis que confiaram no Senhor obtiveram refúgio nos dias difíceis. Outros, no entanto, sucumbiram diante de tribulações. Saul, por exemplo, ele abandonou o Senhor e sofreu as consequências da sua escolha. Manassés, aquele que eu citei, ele também foi outro rei que não se submeteu a Deus e sofreu as consequências. E por outro lado, Davi confiou em Deus e provou dos benefícios da aliança. Ezequias teve medo da investida de Senaqueribe, mas a cidade, ela foi poupada porque Ezequias foi temente a Deus. Josias foi um líder especial para Judá. Foi ele que restaurou o culto ao Senhor, por exemplo, quando ele já tinha sido completamente esquecido. Foi ele que redescobriu a centralidade do livro da lei para a nação. E foi ele que derrubou e acabou com sacrifícios idólatras praticados no templo do Senhor. A profecia de Naum era o consolo e o alívio que eles tanto esperavam. Queridos, o Senhor é o nosso refúgio nos dias de angústia. Mesmo que o nosso país não pareça ter solução, mesmo que os poderosos estejam se sentindo cada vez mais à vontade para cometer os seus atos criminosos, não há ninguém que seja maior do que o nosso Deus. Ele está acima de todos. Ele criou todas as coisas. Ainda que você esteja desanimado, triste ou preocupado, repito as palavras do profeta: apesar de muito paciente, o poder de Deus é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Você, queridos, não está sozinho nessa jornada. Você não foi abandonado por Deus. Pode parecer que Ele não se interessa por você, mas saiba que o Senhor está sendo apenas misericordioso com a humanidade. E por isso Ele não agiu até agora. Mas isso não será para sempre. Gostaria de chamar os músicos aqui à frente. Preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção nos músicos, não. Preste atenção em mim aqui agora. A oferta de Jesus, ela continua de pé para qualquer um que desejar recebê-lo, reconhecer os seus pecados e submeter-se à sua vontade. Queridos, enquanto não vem a mensagem de consolo que nós recebemos das Escrituras em Apocalipse 22, 10 a 14, preste atenção, continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Meus irmãos, vamos crer nas promessas das Escrituras. Não se abale com o que você tem visto, porque o mundo, ele é assim desde sempre, e ele só vai ficar pior até que o Senhor venha. Mas enquanto a mim e a você podemos ficar certos de que o Senhor, Ele nos ama e nos aceita, não porque somos perfeitos, mas porque nós nos submetemos a Ele e à sua vontade. E nós cremos que Ele é o Deus poderoso, que pode nos salvar de todo o mal. Feche os seus olhos nesse momento, fique de pé. Senhor, eu quero pedir que essa palavra, Senhor, possa nos consolar nesse momento. Eu quero orar a Ti pedindo que, se há algum temor no coração de algum irmão, alguma dificuldade, que o Senhor possa, nesse momento, trazer o bálsamo, o conforto, o consolo na vida de cada um de nós, Senhor.
Às vezes a gente fica tão triste, Senhor, com coisas, um pouco desanimado com coisas que a gente vê, com notícias tão pesadas, mas nós cremos no Deus que vai agir no tempo certo. Nós oramos e te agradecemos pela sua misericórdia, que são as causas de não sermos consumidos. E se algo não acontece conosco, é porque nós cremos nas misericórdias do Senhor, experimentamos ela. E se o nosso Deus ele não vem com fúria total sobre a humanidade, é porque o Senhor está sendo gracioso, misericordioso. Ajuda-nos, Senhor, a pregar o Evangelho com as nossas vidas, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de ser, todos os dias, para que as pessoas possam encontrar Jesus Cristo também e venham se arrepender dos seus pecados, para que no dia da angústia eles sejam salvos também pelo Senhor. Nós cremos no teu poder. O Senhor é o Rei das nações, aquele que domina sobre todas as coisas. Que o Senhor seja o Rei da nossa nação, que Ele seja aquele que de fato comanda todas as coisas. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Cante conosco essa música. Grandes são as suas obras.